Olá pessoal, uma alegria poder estar aqui novamente, dessa vez trazendo até vocês o nosso primeiro simulado de questões do Enem, né, trazendo como tema aí a estatística descritiva, medidas de tendência central e gráficos. Vamos aprender um pouco, é muito importante que vocês que estão no terceiro ano procurem se dedicar aí as questões do Enem, a conhecer o estilo das questões, a se acostumar com elas, né? Já ir treinando para poder fazer a prova e otimizar a nota de vocês, né? O Enem é muito importante, é uma porta que vocês podem abrir e ser muito bom para a vida de vocês, para entrar na universidade, participar dos programas, né, desenvolvidos aí pelo governo federal. Então, vamos iniciar. Então a gente traz aqui para vocês inicialmente esse tema, né, que vocês já conhecem, vocês estudaram há pouco, não é, a estatística descritiva. Então a gente tivemos a ideia de iniciar por essas questões. Então, as questões aí vocês já fizeram, a gente vai aqui corrigi-las e estudá-las, né? O importante é que vocês estudem, ok? Então, antes de começar a correção das questões, eu queria só falar um pouquinho sobre o estilo de questões do Enem. As questões em geral seguem esse mesmo estilo. Vocês podem ver aqui, essa parte que eu coloquei aqui em vermelho, né? É o que chamamos de suporte, né? Suporte da questão. O que é o suporte? É o espaço onde é colocado ali todos os dados da questão. As informações, tabelas, quadro, gráficos, condições, é onde o elaborador vai explicar para vocês as questões. E é onde nós vamos encontrar os dados da questão, ok? Essa segunda parte aqui, né, a mais próxima aqui das respostas, é o que chamamos de comando da questão. No comando você vai encontrar exatamente o que a questão quer, o que a questão está pedindo para você, tá certo? É o que está sendo requerido na questão. Para marcar a questão, é muito importante você observar com muito cuidado o que o comando está pedindo. Pode vir assim na forma de interrogação, como é esse caso aqui dessa questão, mas pode vir de outras maneiras, por exemplo, terminar com 2 pontos e complementar lá nas respostas. Essa outra parte aqui, onde você tem aqui os 5 itens, né, o ABCDE, nós encontramos aqui duas coisas. O gabarito, né, que é a resposta certa, e as demais opções, que é chamada de distratores, né? Ou seja, se você cometer alguma distração, você vai acabar marcando um desses distratores, que são as respostas, evidentemente, erradas, né? Somente uma é certa, que chamamos de gabarito, as demais são erradas, são chamadas de distratores, ok? Então, todas as questões seguem esse estilo. Então, começando aqui a nossa correção, a primeira questão aqui nos traz uma questão do Enem 2011, né? Questão 154 de um dos cadernos aí do Enem 2011, que diz assim: a participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouros por regiões nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Está aí o quadro. E aqui embaixo diz: em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? 14,6%, 18,6%, 18,4%, 19% ou 21%. Então, o que é que a gente observa aqui? O que é que a questão nos quer, né? O que é que a questão pede aqui no comando?
qual o percentual médio de medalhistas de ouro na região Nordeste. Percentual médio nos lembra o quê? Nos lembra média aritmética. Só que nós não iremos calcular a média de todos esses valores, iremos calcular a média aqui dos dados da região Nordeste, né? Especificamente dessa linha aqui, na linha aqui do Nordeste, onde você encontra esses valores, né? 18, 19, 21, 15 e 19%. É o que nos interessa aqui nessa tabela. Então a média aritmética é bem simples. O que a gente faz? Nós iremos simplesmente somar os dados, né, e dividir pela quantidade de dados. Nesse caso aqui nós temos quantos dados? Observe aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Iremos somar esses 5 dados e dividir por 5. Somando então o numerador, né, 18 mais 19 mais 21 mais 15 mais 19, nós encontramos 92 e dividindo 92 por 5 dá 18,4. Como a questão está em porcentagem, estamos falando de 18,4%, ok? Então está aí a primeira questão, a resposta procurada, 18,4%, INTA C, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a segunda questão, né? Uma questão aqui do Enem 2013, questão 162, prova azul. Então diz o seguinte: foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores da diária foram A, 200, B, 300, C, 400, D, 600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada categoria de valor. Aqui o gráfico. E aqui embaixo o nosso comando. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nesta cidade é. Veja bem, está pedindo aqui o valor mediano. O que é que você lembra por essa expressão valor mediano? O valor mediano lembra o quê? Isso mesmo, mediana. E o que é mediana? Quem está lembrado? Você lembra o que é mediana? Para refrescar aqui a memória, então mediana é o termo central dos dados ordenados, tá certo? Lembre-se que dados ordenados é você fazer aqui uma fila ordenada dos dados, né? Isso pode ser do menor até o maior, se for uma ordenação crescente, ou pode ser do maior até o menor, uma ordenação decrescente. Tanto faz. O importante é que você coloque em ordem para podermos reconhecer qual é o termo central, né? Se for uma quantidade ímpar, nós vamos ter um termo no meio. Se for uma quantidade pares de termos, nós vamos ter dois termos centrais, iremos somar e dividir por 2. Então teremos a nossa mediana. Então a mediana é aquele termo que divide o conjunto no meio. Metade dos valores ficam abaixo da mediana, 50% fica abaixo, e a outra metade fica acima da mediana, ok? A mediana fica justamente no meio. Então, no nosso caso aqui, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui os valores das diárias, né? Observe aqui, de cada hotel. O valor A, R$200, né? Que é o do ponto A aqui, vamos colocar aqui embaixo. Ele foi contado e apareceu 25% das vezes, ok? O que é que isso significa? Vamos colocar isso numa fila em ordem. Esse 200 vai aparecer 25% da nossa ordenação. Então, eu coloco 200 aqui, ó. Depois coloco 200 de novo, vírgula, reticência 200. Bom, é 25% de 200 dados. Quanto é 25 de 200? 25 de 100 é 25, 25 de 200 seria 50 vezes, né? O 200 ia aparecer 200 vezes. Mas isso não importa, basta saber que esses 200 aqui, a quantidade de 200, representam 25% dos valores. 200 é o menor valor que tem aí. Depois dos 200, qual é o valor que aparece? Né? É o 300, né? Em ordem crescente. O 300, que é o B. Né? Então, está aqui 300 no B, que também é 25%. Então, vamos continuar aqui a nossa fila de números. Depois de 200, a gente vai escrever 300, 300, reticência e 300. Né? Ou seja, 25% desses valores, ou seja, 50 valores, seriam iguais a 300. Né? Fosse escrever aqui todos os 300. Ok? O próximo
é o 400, que é o C. Esse 400 ele vai aparecer 40% das vezes. Ora, 40% de 200, né, se não fosse escrever todos eles, 40% de 100 dá 40, então 40% de 200 dobra, dá 80 valores. Eu escrevi aí o 400 80 vezes. Claro, vou escrever aqui algumas vezes, vou usar reticência, significa dizer que tem 80, 400 aí escrito, que representa 40% dos valores. E por fim, aqui o 600, né? O 600, ele aparece aqui no D, 10% das vezes, ou seja, 10% de 200 hotéis, né, daria justamente 20 hotéis. Então, eu vou escrever aqui os 600, né, 20 vezes, que equivale a 10%. Bom, está aí colocado em fila. Então, onde é que está a mediana? Onde é que fica a mediana? A mediana fica exatamente no meio, né? Fica exatamente aqui, ó, entre o 300 e o 400. Por quê? Ó? Observe que temos 25% que corresponde aos 200, mais 25% que corresponde aos 300, então isso dá 50% dos valores, né? São os 200 e os 300. Então, o centésimo valor é 300, o centésimo primeiro é 400, né? Então, a partir do outro lado, depois da mediana, vai ter também 50% do dado, que é os 400, né? Que aparece 40 vezes, 40% das vezes, e os 600 que aparece 10%. 40 mais 10% dá justamente 50%. Então, como é que fica aqui a nossa mediana, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 300 e o 400 e descobrir o valor que está exatamente no meio deles. O que a gente faz? A gente soma o 300 mais 400, depois faz o quê? Divide por 2, justamente isso, a média aritmética desses dois valores. Quanto é que dá 300 mais 400? Dá 700. E pegando 700 e dividindo por 2, dá exatamente 350 reais. Então, a nossa mediana aqui é 350, ok? Então, item C. C de certeza, né? C de certo. Vamos, então, para a próxima questão. A questão 3, uma questão do Enem 2014, ele traz o seguinte: os candidatos KLMNP estão disputando uma única vaga de emprego de uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela representa as notas obtidas pelos 5 candidatos. Está aqui a tabela, bem bonitinha, né? Os candidatos, português, matemática, direito e informática e as notas. Segundo o edital da seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. O candidato aprovado será KLMN ou P. Vamos ver então. Nosso comando ele requer qual a mediana das notas, né? Queremos saber qual a mediana das notas. O candidato aprovado é aquele que tiver a maior mediana. Então, os dados estão aqui, mas veja bem, os dados não estão colocados em ordem. Nós sabemos que para calcular a mediana, o primeiro passo é colocar esses dados em ordem. São poucos dados, cada linha é apenas 4 dados. Então, vamos colocar aqui em ordem, né? Nessa linha do K, né, do candidato K, já está em ordem 33, 33, 33, 34, vou só repetir aqui. Na linha do L, observe que não está em ordem, 32, 39, 33, 34, vamos colocar todos eles em ordem, fica 32, 33, 34, 39. Na linha do M, também não está em ordem, vamos colocar aqui, o menor é 34, depois vem o 35 duas vezes e o 36. Na linha do N, o menor é 24, depois vem o 35, 37, 40. E na linha do P, 16, 26, 36 e 41. Ok? Agora está em ordem. Colocado em ordem, a gente vai calcular a mediana. Como é que calcula a mediana? São 4 termos, né? uma quantidade de ordem par. Então, os dois que ficam no meio os termos centrais, são os termos centrais. Então, nós vamos pegar esses dois termos, somar e dividir por 2. Ok? Vamos começar aqui pelo candidato K, né? Vamos calcular aqui a mediana desse candidato. Então, o que a gente faz? Observe aqui que as suas duas notas centrais é 33 e 33. Lógico, se eu somar 33 mais 33 e depois dividir por 2, dá o mesmo 33. Daria 66 dividido por 2, 33. Ok?
Vamos para o candidato L. No candidato L nós temos aqui 33 e 34. Adivinha aí quem fica no meio de 33 e 34? Exatamente, 33,5, né? Equivale a você somar 33 mais 34, daria 67. E 67 dividido por 2 dá 33,5. Ok? Por enquanto ele está vencendo, né? Vamos para o M. Na linha M você tem 35 e 35. Se eu somar 35 mais 35 dá 70, dividido por 2 continua sendo 35. Ok? Vamos agora para a linha N. Na linha N você tem 35 e 37. Quem fica exatamente no meio do 35 e 37? Justamente o 36. Equivale a você somar 35 mais 37 dá 72. 72 dividido por 2 dá 36. Aqui na linha P você tem 26 mais 36. Somando 26 mais 36 dá 62, dividido por 2 dá 31. Ok? Então quem é o aluno aí vencedor? Quem é que vai ser aprovado aí? O que tem a maior mediana, né? Quem é que tem a maior mediana aqui? É justamente esse aluno que tirou 36, que é o aluno, aliás, que é o professor M, né? N de Naldo, né? Então tá aqui, N vai ser a nossa resposta, portanto, nosso maior mediana, item D. Ok? Compreendido? Vamos então para mais uma questão. Questão de número 4. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Está aqui o gráfico, né? Para cada avaliador, as 2 notas da prova específica e da prova de conhecimento pedagógico. Então você tem aí ao todo as 10 notas, ok? E aqui o nosso comando, o que é que pede no comando? Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu destacar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. Descartar, eliminar, né? Ou seja, eliminando a maior e a menor nota. O comando aqui, ele quer saber agora a nova média em relação à média anterior. Observe que a questão está comparando aqui 2 médias, uma antes e outra depois. Então, é uma questão simples, o que a gente vai fazer? Vamos calcular essas 2 médias e compará-las, né, para ver o que acontece entre elas, né, e quais dessas opções nós teremos aqui. Então, vamos voltar aqui ao gráfico, né? O primeiro critério é você somar todas essas notas e dividir pela quantidade de notas. São 5 avaliadores, cada um atribuiu 2 notas, então são 10 notas. O que a gente vai fazer para calcular essa média inicial? Vai somar essas 10 notas, né, atribuídas aí e dividir por quanto? Dividir justamente por 10, né? São 10 notas. Então, somando aqui o numerador, a parte de cima, né? 18 mais 16, mais 17, mais 13, mais 14, mais 1, mais 19, mais 14, mais 16, mais 12, nós encontramos 140. E 140 dividido por 10, basta cancelar aí os zeros, dá igual a 14. Então, a média aí, inicial é 14, ok? Mas nós temos a intenção agora de calcular a nova média. Como é que se calcula a nova média? Foi estabelecido como critério eliminar a menor e a maior nota. Quem seria aqui o menor e o maior valores que você tem aqui? Está aqui, exatamente o 1 é o menor dos valores que nós temos aqui e o 19. Então, a gente vai eliminar esses 2 valores e calcular novamente essa média. Observe que no numerador, se eu tirar o 1 e o 19, se eu somasse todos eles, como nós fizemos aqui, dá 140. Se eu tirar o 1 e o 19, eu vou estar tirando justamente 20. Então, vai sobrar 120 no numerador. E embaixo, em vez de eu dividir por 10, eu vou dividir por 8, porque foi tirado 2 valores, o 1 e o 19. Então, a nova média vai ser 120 dividido por 8. Dividindo 120 por 8, dá justamente 15. Ok? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. A média inicial era 14, a nova média
é 15. Agora dá para a gente responder a nossa questão, né? Então ele diz aqui, a nova média em relação à média anterior é 0,25 pontos maior? Não, é justamente a letra B, que é um ponto maior. A antiga deu 14 e a nova, né, deu 15. Então, um ponto maior. Item B, né? Beleza? Vamos para mais uma questão, né? A nossa quinta e última questão. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2018 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então temos aí o gráfico, a taxa de desemprego, que vai aí desde de março, né, de 2008 a abril de 2019. São vários valores aí. Bom, e nosso comando pede a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2019. Então, o comando é muito claro, está pedindo a mediana. O que é a mediana? É o termo central dos dados ordenados, né, se esses termos forem ímpares, ou a média dos termos central dos dados ordenados, se a quantidade de termos for par. Vamos ver aqui quantos termos nós temos aqui, ó. Se nós contarmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 termos. Então, nós temos aqui 14 termos. Então, quem é que vai ser a nossa mediana? Se a gente colocar esses termos em ordem, do menor até o maior, ou vice-versa, os termos que vai ficar no meio vai ser o sétimo e o oitavo termo. Então, você vai ter a mediana ali no meio, ela deixa 7 termos para trás, mais 7 termos depois dela. Então, vai ser o sétimo e o oitavo termos. A gente vai descobrir quem é o sétimo e o oitavo termo aqui. A gente pode colocar esses termos em ordem. Ou olhando aqui no gráfico, vou fazer dessa forma, a gente vai identificar até o oitavo, né? A gente precisa do sétimo e do oitavo. Então, quem é o primeiro termo? O menor termo que temos aqui no gráfico. Observa aqui que o menor termo é esse 6,8, né? Então, ele é o primeiro termo. Depois dele, quem seria o segundo menor? A gente nota aqui que o segundo menor está aqui, é o 7,5, aliás. O terceiro menor, a gente tem aqui o 7,6 duas vezes, né? Então vai ser justamente o terceiro 7,6 e o quarto 7,6 também. Depois do 7,6, o que aparece aqui menor é o 7,7. Então, o quinto termo. Depois aparece aqui o 7,9 duas vezes, ó, aqui. Então seria o sexto e o sétimo, né? E o oitavo, depois disso, seria o 8,1. Então tá aí, o resto a gente não precisa numerar, né? A gente já sabe que a mediana vai ser o sétimo mais o oitavo dividido por 2, né? Você não precisa fazer isso, é importante até para ganhar tempo no Enem, né? Se você tem essa consciência, é muito importante a questão tempo no Enem. Então tá aí, agora a gente já pode calcular a nossa mediana. Quem vai ser a nossa mediana? É o sétimo termo, né, que está aqui, que é 7,9, mais o oitavo termo, que é 8,1. Mas não esqueça o que a gente vai fazer? A gente vai somá-los e dividir por 2. Somando 7,9 mais 8,1 dá 16. Né? 16 dividido por 2 dá 8. Portanto, a mediana procurada aqui é 8. Ok? Então, tá aí, como estamos falando de porcentagem, então 8%. Então, nossa resposta aqui, letra B, 8%. Ok? Espero que você tenha entendido. Deixo para você aqui no slide. O slide vai ficar aí no aplicativo. Também outras aulas vídeos aí que você queira assistir, aí, aulas vídeos de YouTube, com outros professores, se você quiser reforçar essas questões, um link para cada questão, você vai lá e é só assistir. Então, fica com Deus. Um abraço a todos vocês. Até a próxima.